Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica do Excel. E hoje eu quero te mostrar como você renomeia as planilhas, né, ou abas aqui, praticamente instantaneamente. Às vezes você tem aí uma pasta de trabalho que está meio bagunçado os nomes aí, você quer organizar e quer fazer isso, em vez de você vir aqui e ficar renomeando uma por uma, né, você fazer isso de forma automática. Então, por exemplo, aqui, né, eu quero colocar amostra. Amostra 1. Aí eu tenho que vir aqui, amostra 2. Você tem um laboratório aí, um teste que você faz, você utiliza amostras ou testes, alguma coisa assim. Você pode vir e fazer isso aqui, utilizando um código. Você pode dar um nome, por exemplo, né? Amostras. Amostra. Dando OK. Ele muda instantaneamente todas as outras abas. Beleza? Então vamos aprender a fazer esse código. Vamos lá pro VBA. Então quem já assistiu meus vídeos aí já sabe, me acompanha. Eu preciso ir pro ambiente, né, desenvolvimento. Pode clicar com o botão direito aqui, clicar em exibir código, ou vir na aba desenvolvedor se você tiver, ou Alt F11 em alguns casos aí, ó, que ele mostra para você ir pro ambiente desenvolvedor. Vou clicar aqui. Entramos aqui, eu já tenho uma parte de desenvolvimento. Você pode assistir uns vídeos aí, ó, vou colocar um card aí para você ver assistir outro vídeo. Se você não tiver criado ainda o módulo, né, o ambiente para escrever, você vem aqui, inserir o módulo, ele vai inserir o módulo e você, quando der 2 cliques, vai ter esse ambiente de desenvolvimento. Começar qualquer código, a gente começa com sub, nada mais justo aqui, vou colocar como renomear. Abre, fecha parênteses, dou um enter, já cria o end sub entre essas duas linhas aqui, onde a gente vai digitar o nosso código. Como eu estou falando de abas, né? Então eu vou ter uma contagem. Toda vez que eu vou ter uma contagem, então eu vou ter aba 1, aba 2, aba 3, ou planilha 1, planilha 2, como você quiser chamar. Então eu vou ter uma contagem. Eu vou criar uma variável aqui, que é uma variável que a gente sempre cria para contagem, din. Vou colocar a letra I, mas pode usar a letra A, letra X aí. As, número inteiro, integer. Beleza? Então já criamos uma variável aí, vocês vão entender já porque que a gente criou essa variável. A primeira coisa que eu quero fazer depois de criar essa variável aí é perguntar, porque o nosso código ele vai dar uma sequência numérica para as abas. Então ficou lá amostra 1, amostra 2, amostra 3. Então ele vai fazer automaticamente essa numeração, o código. Porém você tem a opção de colocar um texto também. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um texto. Para eu saber esse texto, o Excel tem que fazer uma pergunta para o usuário, que é qual o texto que você quer colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, como i resposta. Então a minha resposta, que vai ser o meu texto, né, que eu vou colocar. Não, primeiro ele vai eu quero saber, né, se você quer colocar ou não um texto, né, se vai ser só numérico com texto. Então eu vou abrir aqui um message box, porque a pergunta é de sim ou não, se eu quero ou não colocar um texto. Ele vai perguntar o prompt. Prompt é o que? É o texto, é a pergunta. Como é um texto, aspas dupla. E vou perguntar aqui, ó, você deseja colocar algum texto no nome das suas planilhas ou aba aí, dependendo de como você chamar. Beleza? Vou colocar uma vírgula, por quê? Porque ele vai me perguntar agora qual tipo de botão. Toda vez que você tem um message box, você tem a opção de ter só um botão de OK, um botão de sim e não, um de OK e cancela. Eu quero, nesse caso, eu vou colocar VB Yes, que é a opção de Yes ou No. Então eu vou ter dois botões, que é o sim e o não. E vou botar mais uma vírgula aqui, ele vai perguntar o título. Quando ele sobe o pop-up, a janelinha, para fazer essa pergunta, ele tem um título nessa caixinha. E o título aqui eu vou perguntar, como é um texto de novo, entre aspas duplas, se colocar como texto, né? Só o título ali para aparecer em cima. Tá? Opa, não foi. Fecha parênteses. Beleza. Então eu já vou ter. Estou perguntando se sim ou não, se eu quero ter um texto ou não. Se eu tenho uma condição de sim ou não, eu vou cair no caso da condicional, que é o if. Que a gente já viu também em outros vídeos aí. E aliás, se você tem interesse de aprender aí mais sobre VBA, no nosso site lá, o ganheomundodigital.com.br,
você tem aqui a opção, né, além dos posts, do nosso contato. Se você fizer o cadastro, você tem a opção de ver a sua conta, né? Você aqui vindo em cursos, ver cursos. Além dos cursos de Excel, básico, avançado e alguns produtos, né, que são algumas planilhas prontas que nós temos, você tem esse automatizando com VBA sem códigos prontos para facilitar. É um curso, né, de VBA. Você aprender a escrever os códigos VBA, você também vai ter aí mais de 100 códigos prontos para você aplicar nas planilhas que você tem. No método Ctrl+C, Ctrl+V, copie e cole mesmo os códigos, tá? Nós temos códigos de formatação de planilha, de automação, de informações, de documento. Aí são mais, como eu disse, são mais de 100 códigos prontos que você vai utilizar e aprender aí a usar o VBA no Excel. Então, continuando o nosso código aqui, a gente estava no bloco condicional, né? If, então if o que? Se i resposta, né? A resposta do sim ou não for igual ao yes, né? Como é que eu falo o yes Excel, né? Entender. Eu coloco como VB, né? Que é Visual Basic, uma resposta de yes. Então, se eu responder que sim, que eu quero ter um texto, né? Na minha planilha, e vem sempre seguido de um then. Sempre o if vem seguido de um then, um condicional, vai acontecer alguma coisa. Se eu vou ter um texto, eu preciso saber qual que é esse texto. Então eu vou criar um i resposta 2, que é o texto que eu quero. Então eu vou até voltar aqui um pouquinho, ó, i resposta 1. E vou ter uma segunda resposta, que é o texto em si que eu vou digitar. Como agora não vai ser escolher clicar num botão de sim ou não, e sim digitar uma informação, então não é mais um mensage box. Ele passa a ser um input box, né, que input de inserir, né, informação, input box. Vou abrir parênteses, de novo ele vai perguntar qual texto que eu quero colocar, sempre aí entre aspas duplas o texto, e aí eu vou falar assim, beleza, você quer um texto? Então, qual texto, tá? Qual texto você deseja? Uma pergunta, né? De novo, aspas duplas para fechar aí. Vou colocar a vírgula. Nesse caso, como ele não é um botão lá assim, não, ele não tem botão, ele não vai perguntar qual que é o tipo de botões que eu quero. Ele só vai pedir a informação. E eu vou colocar um título que eu vou usar o mesmo aqui, que é só em cima ali da caixinha o que vai aparecer. Vou também colocar como texto. Beleza? Então tá bom, aqui eu só coloquei as variáveis, né, vamos dizer assim. Até agora eu só declarei e não comecei a escrever o código em si para ele fazer esse renomeio das planilhas, das abas, tá? Mas é bem simples também. Então, como é um looping, né, ele tem que mudar do primeiro, a segunda, terceira, quarta, quinta planilha. É só mudar o nome, é um looping isso. A gente vai usar uma função for, que inclusive eu me ensinei no outro vídeo aqui, eu tô deixando o card aqui em cima, das estruturas de looping que a gente pode utilizar aí no VBA. For, aí sim eu vou utilizar agora a variável i, tá? Então eu vou falar que ela começa, que ela vai ser igual a 1, então ela vai começar em 1. Por que 1? O que acontece? Talvez você possa estar se perguntando por que não 0, tá? Por que isso? Alguns aí vão se recordar de algumas outras aulas, inclusive, que quando a gente está usando VBA, muitas vezes a gente tem alguns elementos, como por exemplo, combo box, list box, que o index começa em 0. Mas isso é para os objetos lá de VBA, quando a gente está fazendo a parte de formulários. Para objetos do Excel em si, então colunas, linhas, ou mesmo o número de abas, o index começa em 1. Então é a planilha 1 de fato, e é aí que a gente vai começar. To, até, né, para ele fazendo o número de repetições. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? O número de planilhas que existir, né, de abas que existir dentro da minha pasta de trabalho. O Excel já tem uma forma simples de achar essa informação. Então a gente vai usar um comando aqui também, que é o sheets. Ponto, e adivinha aí, né? É o count, ou seja, conte para mim quantas abas que você tem. Então, desde a primeira até a última, que é o número da contagem, você vai fazer isso. O que ele tem que fazer? Application, tá? Eu vou colocar aqui porque eu tô direcionando para essa pasta de trabalho. Application, sheets. Isso aqui eu vou dizer qual aba que você vai estar trabalhando. Então ele vai começar na aba 1 e até o número
da última aba. Então eu vou colocar a variável i, né? Que vai começar no 1 até a última aba. E o que eu quero mudar nessa que informação que eu quero trabalhar? Name, que é o nome da aba. Beleza? Então ele vai falar assim, ó, para cada aba dê um nome tal. E qual que é o nome que a gente quer colocar? Primeiramente seria uma sequência mesmo. Então eu poderia colocar o i aqui, simplesmente, e ele já ia sequenciar as abas com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele já iria numerar automaticamente as planilhas. Só que eu não quero só a planilha, só um número sequencial. Eu já acabei de colocar aqui acima, né, no código, uma opção de ter um texto ou não. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, antes do i, eu posso escrever o meu texto. Quem que é o meu texto? Não é o i resposta, o texto em si não é o i resposta 2. Então eu vou colocar como i resposta 2, que é o meu texto. Eu quero que ele escreva o texto, mais que a gente vai colocar um e comercial aqui, que é um concatenar dentro do VBA, e um número. Então ele vai colocar um meu texto e um número. Tá praticamente pronto o nosso código. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é que um for, um loop, ele precisa ser fechado por um outro código. Para você fechar o ciclo do for, você usa o next e o nome da variável, que é o i. Então ele vai somando, né? Vai fazer o i1, i2, i3 até chegar ao número de sheets count. Vamos rodar aqui, vou dar um play. Você pode testar aqui dando F5 ou dando um play aqui. Então observe que as minhas planilhas estão aqui, ó, com planilha 1, 2, 3, 4, 5. Eu rodei o código, ele já me perguntou, ó, você deseja colocar texto no nome das planilhas? Se eu colocar não, eu vou colocar não só para você ver o que acontece. Nenhum não, olha, ele renomeou só com números, tá? Vendo como eu disse que ele ia fazer. Vamos de novo aqui, vamos dar outro play. Agora sim, ó, eu vou colocar que eu quero colocar um texto. Por exemplo, aí que eu dei no começo do vídeo, vamos dizer que você trabalhe com um laboratório aí, tem amostras. Então eu quero amostra e ele vai vir o número 1, o número sequencial, né? Dei ok, vim aqui, ó, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, beleza? Eu vou te mostrar agora como a gente pode estar formatando esses nomes aí. Mas antes eu queria pedir para você para deixar um like aqui no vídeo se você gostou, tá? Nosso canal tá crescendo bastante, a gente tá tendo um bom feedback da galera aí. Compartilhe esse vídeo se tá te ajudando, ou se tem um amigo aí que você acredita que pode ajudar ele. Compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários aqui, falando aí se gostou ou não. E também se você tem alguma dúvida, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, para não perder mais nenhum dos vídeos aí do nosso canal. Beleza? Recado dado aí, o que eu posso fazer ainda nesse código? Por exemplo, vamos supor que eu não quero só um número, eu quero dois números, por exemplo, né? Que sejam sempre 01, 02, exemplo. Você pode vir aqui, aí você vem aqui no i, que é a informação do número, você pode escrever format, abre parênteses, está perguntando quem é a expressão, ou seja, qual que é o número que dá origem à informação. É o i. Põe em vírgula e ele vai perguntar o formato. Para formato de dois números, o que a gente pode fazer? Ó, coloca entre aspas duplas aí, 0, mais um hashtag, famoso sustenido aí, o jogo da velha para os antigos, né? Hoje é hashtag, fecho aspas duplas e fecho parênteses. Então agora ele vai aparecer com dois números. Vamos fazer aqui uma outra coisa também, ó. Vamos aqui na nossa planilha, porque até então estou rodando o código de propriamente VBA, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui um botão, pode ser uma forma mesmo, para rodar esse código. Vou clicar duas vezes aqui, eu vou escrever renomear. Só para deixar bonitinho aqui, vamos centralizar. Como é que eu faço aqui, ó? Clico no objeto, clico no botão direito. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima aqui. Vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ocultar aqui rapidinho, só para ele subir. Clico no botão direito, aqui ó, atribuir macro. E aí eu venho aqui ó, em renomear, em renomear e dou um ok. Então ele recebeu esse código aí. Deixa eu abrir de novo aqui. Vou vir aqui, ó, lembra que agora tá com dois números, né? Então vamos supor que não são amostras agora, cada aba vai ser um teste. Então vem em sim e teste. Ah, detalhe, tá vendo que tá grudado aqui, né, o número no nome da aba. Se eu quiser que tenha um espaço, então eu escrevo teste, espaço e dou um ok. Ó, ficou teste 01, teste 02, beleza? Ele já renomeou todas as abas. Outra coisa que você pode fazer seria algum texto
depois também, o número você pode deixar no começo, antes do texto, depois do texto. Aí você pode formatar isso como você quer. É só vir no código aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar uma coisa após o número. Insiro um novo comercial. Sei lá, eu quero colocar um S no final. Por algum motivo lá. Aqui aspas duplas, S. Vou voltar aqui, ó. Vou mandar renomear. Veículo, sei lá. Conta. O que você estiver usando. Lembra que se você quiser o espaço entre números, você dá o espaço aqui. Então, ó, conta 01S, por exemplo. 02. Aí, a imaginação é o limite. Beleza? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha, um like, gostei. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilha com os amigos para nos ajudar. E se tiver alguma dúvida aí, por favor, comentário também, deixa abaixo do vídeo aqui. Lembrando, de novo, sobre o nosso site lá, o Ganhe o Mundo Digital, onde você tem as opções de vários cursos aí, assim como produtos, planilhas prontas. E esse curso aqui do VBA, se você quer aprender a trabalhar com VBA aí. Beleza? Forte abraço, até mais. Tchau!